Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje a gente vai continuar, tá, com o nosso assunto. Na aula 4, a gente falou um pouquinho sobre setores da economia. E agora a gente vai terminar o nosso capítulo falando sobre a distribuição de renda, tá? A distribuição de renda ou a distribuição de riqueza na economia é a forma como a renda é distribuída pelos habitantes de um país ou de uma região. No Brasil, a gente teve maior destaque por causa da desigualdade social e econômica que a gente tem experimentado aqui no nosso país, tá? Nos últimos anos, começou a ter uma recuperação do salário mínimo e a gente começou a ter uma maior geração de emprego formal, ou seja, com carteira assinada. Mas a gente não tem um progresso suficiente para ter uma geração de renda satisfatória para todo mundo, tá? Desde 2004, o nosso país voltou a crescer e ter uma expansão, tá? Mas aí teve uma crise econômica lá em 2009. Esse crescimento aumentou a participação do nosso salário no PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, ou seja, é a soma de tudo que é produzido no nosso país, desde as mercadorias e também os serviços, tá? O tema da distribuição de renda sempre foi objeto de grande interesse dos economistas, e a análise vai se desdobrando em vários critérios e várias dimensões. Por exemplo, se nosso foco é incluir no processo produtivo o conceito mais adequado da distribuição funcional de renda, a gente vai ver que ela é composta pelos ganhos da economia de um determinado período e é repartida entre os seus segmentos sociais. Por exemplo, a renda de trabalho é diferente da renda que é derivada da propriedade, tipo da terra ou de um capital que você tenha, por exemplo, tá? Aqui no nosso país, a principal fonte de dados para medir a distribuição de renda é a tabela de recursos e uso das nossas contas, que é calculada pelo IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outra análise relevante é a distribuição pessoal da renda, que é descrita, né, que é de como a renda é dividida entre os indivíduos do país, tá? O IBGE, na divulgação de suas pesquisas, ele vai fazer as características individuais e gerais. E essa pesquisa é conhecida como PNAD, que é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, tá? Para entender como é que funciona esse conceito de renda, a gente tem que ver como, a gente tem que analisar como é repartido o PIB, que a gente já viu que é o Produto Interno Bruto, entre os proprietários do dinheiro e os trabalhadores assalariados, tá? Já o conceito de distribuição pessoal de renda é a verificação dos rendimentos que as pessoas que cada pessoa e que cada família vai receber, tá? É importante a gente salientar que o crescimento econômico é um requisito básico para que a gente possa melhorar a distribuição de renda a favor dos trabalhadores, tá? No caso do nosso país, se os salários aumentam, a participação do PIB aumenta. Mas, no ponto de vista de desconcentração da renda, o nosso nível ainda é baixo, tá? A proporção do salário do PIB ainda é de 55% a 60%, tá? Para que o crescimento econômico seja satisfatório, a gente tem que avaliar corretamente a riqueza que é produzida no nosso país. E tem vários fatores para serem analisados, principalmente o planejamento governamental, tá? E esse planejamento governamental ele tem que atender às necessidades da população, tanto de educação, quanto de saúde, quanto habitação, transporte e também lazer, né, pessoal? Então, a gente tem que considerar o número de pessoas, o sexo dessas pessoas, a idade, o poder aquisitivo e tem que analisar esse poder aquisitivo, tanto de uma população quanto na região de um país, tá? E tudo isso é feito através da distribuição de renda. O que seria, então, esse né? É a capacidade que uma pessoa ou uma população tem de adquirir bens, tá? Só que aqui no Brasil a gente tem uma distribuição desigual, tem uma distribuição irregular da nossa renda. Isso vai causar o quê? Vai causar uma concentração de renda. A concentração de renda é o processo de acumulação de renda por uma parte das pessoas de um país ou mesmo de um conjunto de países em detrimento de outros. Então, ou seja, uma parte da renda, uma grande parte da renda, fica concentrada na mão de poucas pessoas, tá? E o resto das pessoas passam necessidades, tá? Então, vai ter uma diferença muito grande entre ricos e pobres, tá? E essa concentração de renda ela pode ser medida de várias formas. A gente pode somar a riqueza que é captada pelos países mais ricos e comparar com a soma da riqueza que é acumulada nos países mais pobres. Então,
a gente vai obter o número dos 10% mais ricos e dos 10% mais pobres e confrontar esses números. E quanto maior o contraste desse resultado, maior vai ser a concentração de renda por parte dos ricos, tá? Então, essa é uma forma simples da gente estabelecer esse conceito de distribuição e concentração da renda, tá? Uma ferramenta que é bem usada para entender esse entendimento, né, é a distribuição de renda, é a economia. A economia é uma ciência social que estuda o que? A produção, a distribuição e o consumo dos bens e serviços. É através da economia que a gente vai desenvolver planos que vão beneficiar a sociedade e, consequentemente, ações que vão ser sustentáveis para o nosso meio social. Então, vai ser dois fatores que explicam a concentração de renda, né? E que podem prejudicar significativamente os benefícios que poderiam ser realizados para o coletivo, né? Para o sistema tributário e para a inflação, né? A inflação, ela nunca é repassada integralmente ao salário, tá? Se o preço da mercadoria subir, isso não quer dizer que o salário vai subir, nem que vai ser repassado isso para o salário, tá? Isso vai o quê? Aumentar a taxa de lucro do empresário e vai diminuir o poder aquisitivo dos assalariados. Por quê? Porque o salário não aumenta, mas a gente vai gastar bem mais para comprar os nossos itens de necessidade básica, tá bom, pessoal? Então, o que seria a inflação no contexto da economia? É o aumento contínuo e generalizado dos preços dos bens e serviços, tá? Então, é o quê? Inflação é o quê? Inflar ou inchar, né? Aumentar os preços. Isso a gente pode verificar hoje também, lá quando a gente vai fazer o mercado, né? A diferença do mês passado para esse mês foi imensa, no arroz, no óleo, né? Então, o nosso salário não teve alteração, mas o mercado, né, pegou boa parte aí dele. Então, essa noção de inflação começou a surgir lá em 1838, tá? E foi resultado do aumento de preços que estava acontecendo e estava diminuindo o poder da moeda, né? Uma das causas de inflação é o aumento do papel moeda que o governo tem para poder cobrir os gastos do Estado. Quando isso acontece, tem mais dinheiro circulando, mas não tem criação de riqueza ou não aumentou a produção. Então, a gente precisa de uma quantidade de dinheiro maior para ter a mesma quantidade de dinheiro que a gente tinha antes. Então, a quantidade de produtos. Então, a gente vai ter uma inflação, né? Outra causa da inflação é o aumento exagerado no preço de um bem básico, por exemplo, energia elétrica ou petróleo, ou aumento ou excesso de consumo de um produto, porque aí vai aumentar o preço também. A gente viu isso no começo da pandemia com o álcool em gel, né, pessoal? Que tava caríssimo, porque todo mundo tava procurando. Todo mundo tava procurando luva, todo mundo tava procurando máscara descartável. Acabou no mercado e quando tinha, era um preço absurdo. Então, isso era o quê? É efeito da inflação, tá, pessoal? O sistema tributário, ele constitui o modo como são arrecadados os impostos e esse modo pode ser direto ou indireto de um país, tá? É um mecanismo que tem distribuição de renda na forma de serviços públicos. E existem dois tipos de impostos, o direto e o indireto. O direto é aquele que recai diretamente sobre a renda ou sobre a propriedade do cidadão e é cobrado de forma progressiva, ou seja, quem ganha um salário maior ou tem mais propriedades vai pagar um salário maior. E o que ganha menos são isentos ou pagam pouco. O governo ele pode distribuir a renda em forma de escolas, de hospitais, de aquisição da casa própria ou de subsídio para gerar emprego. Já os impostos indiretos são aqueles que são embutidos nos preços da mercadoria que a gente vai consumir no nosso dia a dia. Então, é uma forma injusta, porque vai assumir proporções elevadas e vai cobrar um valor alto para o consumidor, né? Não importando a faixa de renda. Então, se eu ganho um salário mínimo e compro um litro de leite, quem ganha 50 vezes mais do que eu vai comprar o mesmo litro de leite pelo mesmo preço. Então, vai pesar mais no bolso de quem ganha o salário mínimo do que quem ganha 50 vezes o salário mínimo, já que esse imposto é embutido no preço da mercadoria. Então, o que alguns economistas pensam que é uma forma injusta de precificação, tá? E como a gente já tinha falado, os dados de distribuição de renda mostram que tem uma enorme concentração de renda na mão de poucas pessoas. E só com a distribuição da renda a gente pode avaliar e qualificar o grau de pobreza do nosso país. Quanto mais distante a classe rica tem da classe média ou da classe mais pobre, maior é a pobreza geral da nossa sociedade, tá? Essa desigualdade é mais comum
nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque ele tem uma alta carga de impostos indiretos e nos países desenvolvidos a gente tem o maior volume de recursos arrecadados pelo governo nos impostos diretos. Um exemplo é a Suécia, que o sistema de imposto vai recair fortemente sobre os mais ricos, que eles pagam bem mais imposto, e a maior parte do dinheiro arrecadado é gasta com assistência social para os mais velhos, os desempregados e os doentes. Então, o sistema de imposto vai ter um efeito o quê? Redistributivo, né? Tudo que o governo recebe, ele vai devolver aos cidadãos em forma de benefícios. Outro fator fundamental na desigualdade social é a precariedade, ou seja, a deficiência dos nossos serviços públicos. Eles não criam oportunidade da nossa classe mais baixa ascender profissionalmente, ou seja, crescer através de um emprego melhor. Então, com a globalização, a situação dos trabalhadores assalariados está se fragilizando e a gente tem uma intensa transferência de empresas nacionais para multinacionais. Então, os países que estão lucrando com isso são os países desenvolvidos, tá? E a gente que é subdesenvolvido fica o quê? Com o salário mais baixo, com a legislação mais flexível e com o assalariado participando cada vez menos na renda nacional, tá bom? E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham entendido sobre esse assunto. Qualquer dúvida, podem falar no privado. Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula!